ATP 1000 de Roma não acabou não. Thiago Wilde entra em quadra contra o ex-top 10, Félix Auger-Aliassime, e pode cometer o crime. A gente vai fazer a análise completa desse jogo, válido pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma, e o Thiagão Wilde é o único representante brasileiro. Então vamos torcer pro Thiago e, como sempre, a gente destrinchou o seu adversário, que é osso duro, mas dá pra ganhar sim, porque no Saibro não é lá essas coisas, e a gente buscou todos os números, conquistas, características, tudo que tem direito sobre o Félix Aliassime, canadense, jovem canadense de muitas conquistas já na ATP. Tá aí o jogo, dia 10 de maio, por volta de meio-dia. Ele é o quarto jogo em seguida ali da quadra, né, que o Thiago vai jogar. Então é o quarto jogo na sequência, então a gente nunca tem como saber o horário ao certo, mas vai ser por volta de meio-dia, se pegar uma média de 2 horas cada jogo ali. Então entre 10h30 e entre 11 da manhã e 1 da tarde, mais ou menos vai ser o jogo do Thiago Wilde, que é o número 120 do ranking, e enfrenta o 27 do ranking, Félix Auger-Aliassime, que é favorito, obviamente, né? Aí pela 64% de favoritismo. Lembrando que esse favoritismo a gente considera aí cotação de casa de apostas, nossa própria análise. É mais ou menos o mesmo favoritismo que tinha o Nuno Borges, né? Mas por que que o Aliassime não é mais favorito? Exatamente pelo seu desempenho no Saibro, que na carreira toda não é o piso forte dele, e a gente vai falar bastante sobre isso. Então vamos lá, seguindo aqui com a nossa apresentação. Félix Aliassime, que é destro, backhand de 2 mãos, tá uma mão aí, mas é 2 mãos, ele tem 24 anos de idade. A altura acho que tá errado aí também, acho que o nosso designer sextou pro nosso designer aí. Acho que essa altura 1,93 não é a altura real dele, mas ele é um tenista relativamente alto e tem 8 títulos da ATP, ranking número 27. Estilo de jogo, ataque, é um cara bastante ofensivo. Como ponto forte ele tem o forehand, então é mais um daqueles tenistas que prefere jogar ali do lado direito, é meio que o tradicional aí. E o Aliassime é um cara de grandes conquistas, a gente vai mostrar todos os títulos dele em finais, e ele já disputou também final em Saibro, aí a gente vai falar sobre, mas antes eu preciso pedir a sua inscrição aqui. Estamos na luta aí para bater os 4.000 inscritos e precisamos muito da sua ajuda, então se inscreva no canal, por favor, se inscreva no Auge das Quadras, pra gente continuar produzindo conteúdo. A gente não ganha nada aqui, o canal é monetizado, mas o pagamento não é lá essas coisas, então a gente precisa da ajuda de vocês para continuar crescendo aqui, produzindo conteúdo. Então vamos lá para as estatísticas do Aliassime nas últimas 52 semanas. Lembrando que o 2024 dele foi bem ruim, né? Inclusive, falando em títulos, ele não ganhou títulos em 2024. E 2025 ele começou muito bem e agora deu uma queda. São 24 vitórias e 14 derrotas no piso duro, que é a especialidade dele. Na grama, 0-2, né, 2 derrotas em 2 jogos. E no Saibro ele é bem irregular. E se você considerar que 8 vitórias e 8 derrotas para um top 30, é um desempenho abaixo aí da média, né? Contra a top 10, ele tem mais vitórias do que derrota, lá, 5-3. Contra a top 20, também, 8-6. Contra a top 50, 15-9. E contra a top 100, 23-20. Então eu não preciso nem dizer que é um cara muito vencedor. E inclusive quando ele surgiu, ele era considerado um fenômeno ali na época. Muita gente dizia que ele seria o número 1 do mundo. Mas até hoje ele foi aquela promessa que foi bem, né? Chegou ao top 10, se eu não me engano, acho que o melhor ranking dele foi o 6º. Mas não virou número 1 e acredito que não vai virar, né? Mas é um grande tenista aí, o Thiago tem que tomar muitos cuidados. O Félix Aliassime, ele tem 8 títulos na carreira. O primeiro título em janeiro de 22, uma ATP Cup, né? Que a própria ATP não considera como um título, mas é um título, contra o Agut em janeiro de 22. Você vê que tá tudo azulzinho aí embaixo, todos os títulos em quadradura. O Aliassime tem uma final de ATP em Saibro, que é no Madrid Masters, onde ele perdeu. E olha que coisa interessante do retrospecto dele. Ele perdeu 8 finais. Ele foi ganhar a primeira final dele na 9ª final dele. Então ele perdeu 8 finais seguidas para depois começar a ganhar. E aí ganhou várias. Ganhou do Agut ali em 22. Em 22, em fevereiro, no mês seguinte, campeão de Roterdã contra o Tsitsipas. Em outubro de 22, campeão contra o Wolff. E em seguida contra o Korda. Então em Florence e na Antuérpia. E em seguida contra o Rune em Basel. Então, olha só, em 22 ele surgiu como esse fenômeno aí do tênis e conquistou nada mais, nada menos do que 4 títulos. Em 23 ele foi bicampeão de Basel, então ele ficou ali durante o primeiro semestre sem conquistar títulos, depois ganhou contra o Hurkacz em Basel, bicampeão de Basel.
E só, foi o único título dele em 23. Como eu disse, em 24 não ganhou títulos e nesse ano ele começou muito bem, sendo campeão de Adelaide em cima do Korda e em seguida em Montpellier contra o Kovacevic. E quando começou a gira de Saibro, o desempenho dele não foi dos melhores, então é por isso que a gente tem esperança na vitória do Thiago Wilde. E a gente colocou a nota dele aqui, né, dentro daquela brincadeira que a gente fala para vocês, considerando 4 aspectos básicos. Primeiro, técnica, peso 4. Não preciso dizer da técnica do Aliassime, né? A gente colocou nota 9 aí porque ele é um cara completo, é um cara que tem um saque fenomenal, o saque dele é muito bom, ele faz muitos aces, uma direita explosiva. A esquerda é mais uma esquerda para trocar bolas, né? Então ele não é aquela esquerda muito decisiva, é um cara que tem voleio, que sabe subir a rede. É o que eu falo, né? Pro cara ser um top 10, é difícil ele ter um buraco muito grande no jogo. Normalmente ele tem um jogo completo e é o caso do Aliassime, então a gente colocou técnica 4, 9 com peso 4. Matchup, que é peso 3, que é o encaixe do jogo, é um jogo relativamente ok pro Thiago Wilde, né? Não é aquele jogo complicado. O Thiago Wilde, que também tem no seu ponto forte o forehand, também tem um saque bom. Eu diria que o Aliassime é meio que um Thiago Wilde, é quase que as mesmas características, é óbvio que melhorado, né? Com todo respeito, obviamente. Ele é um Thiago Wilde melhorado, então o jogo é muito parecido. Então quando o jogo é muito parecido, não tem um grande problema no jogo pro Thiago Wilde. E eu acredito que o Saibro faça também esse matchup a nota não ser tão alta, ser essa nota 6. Por quê? É o piso, a especialidade do brasileiro e o piso ruim do canadense. Então tem todos os atributos aí, o Thiago tem todos os atributos para fazer um jogo bom contra o Aliassime. Qual que eu acho que é a chave desse jogo? Troca de bola. O Aliassime é aquele cara que não gosta de ficar trocando 1000 bolas, ele vai querer resolver rápido, é saque primeira bola, saque primeira, segunda bola no máximo. E o Thiago Wilde, que tá muito bem mentalmente, hein? Vale ressaltar. Acredito que a chave para a vitória seja ele alongar os pontos contra o Aliassime, né? Jogar com bastante spin, né? Jogar bolas profundas, que aí vai atrapalhar bastante o jogo do canadense, que não costuma ter muita paciência nessas condições. O momento dele é 4, né? Como eu disse, iniciou o ano voando, mas depois foi muito mal, com várias eliminações, primeira, segunda rodada. Então não conseguiu encaixar boas campanhas depois dos títulos. E experiência nota 8, apesar de jovem, né, somente 24 anos, é um tenista super experiente, né, com vários títulos, então não tem nem como ser diferente. Nota 70. Então é uma nota boa, é um tenista nota 7 aí para pegar o Thiago Wilde, e o Thiagão tem todas as condições aí de ganhar do Aliassime. E falando na chave aqui, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, rapidamente falando da chave, como é que tá aí? O Thiago Wilde, como a gente falou, ele tinha condições de avançar o terceiro round. A gente vai ver quem ele pode pegar caso passe pelo Aliassime. Em verde, tá aqueles tenistas que a gente simulou e acertou. Então a gente vai ter aí confrontos da segunda rodada: Sinner e Navone, De Jong e Fokina, Cerúndulo e Iarri, o chileno, e Ofner e Tiafoe do lado esquerdo. Do lado direito, Shelton e Munar, Vukic e Korda, Berrettini e Fernley, que eliminou o Fonini, que a gente achou que ia passar, e Bublik e Ruud. Então, nesse primeiro quadrante, a gente só errou ali o Ofner e o Fernley. O resto, acertamos tudo, hein? Estamos voando. Segundo quadrante, do lado esquerdo, Fritz e Giron. Erramos aí, achamos que o Diallo passava. Depois, Martinez e Hurkacz, Mensik e Gigante, italiano. E o Marojan, infelizmente, contra o Rublev. Então aí desse lado esquerdo a gente acabou errando 3 aí dos 4 tenistas. E do lado direito a gente tem ali Paul Yagut, que foi uma zebraça contra o Arnaldi, Thiem e Mahat, Aliassime Wilde, Nardi e De Minaur. Se o Wilde passar pelo Aliassime, aí sim ele vai ter um confronto duríssimo contra o Alex De Minaur, caso ele passe pelo Nardi, mas, né, tênis é tênis, a gente sabe que tudo pode acontecer, quem sabe aí o italiano não vence esse jogo, mas tudo indica que seria um confronto duríssimo entre Thiago Wilde e De Minaur. Quando a gente olha o terceiro quadrante, temos lá Draper já avançando pro terceiro round, hein? Bateu o Darderi hoje com enorme facilidade. Falamos que o Draper iria chegar à final do quadrante, ele tá muito bem aí. Kopriva bateu o Baez, essa foi zebraça. Kopriva bateu o Baez, que é um especialista no Saibro aí, vai enfrentar o Draper, jogo bom pro Draper. Depois o Mute acabou batendo o Humbert, que acabou se retirando até, e o Comesanha deu um trabalho enorme pro Rune, mas o Rune conseguiu ali virar o jogo e se classificar para a terceira rodada. Do lado direito, essa é zebraça, o Pássaro tá voando. Eu tinha que fazer essa, né? O Pássaro tá voando, passou pelo Dimitrov e está na terceira rodada para enfrentar o Khachanov, que passou pelo Burruchaga. E no lado, na parte de baixo, o Djere
bateu o Mitchelson em uma bela partida e vai enfrentar o Alcaraz, que também não tomou conhecimento do Lajovic. E no último quadrante temos ali Musetti que para nós chega na final do quadrante contra Nakashima, e Popyrin contra Medvedev. Aí foi gabarito, acertamos tudo. Do lado direito, Fils e Tsitsipas e Galbas e Zverev. Esse foi o nosso único erro no quarto quadrante. Olha o Galbas aí, que é da nova geração, hein? É um sub-21 aí, sub-20 até. E tá, olha lá, surpreendendo a todos, mas vai pegar um Zverev como franco favorito. E eu quero a sua opinião. Quero saber se você acha que o Thiago Wilde tem condições de bater o Aliassime para, quem sabe, fazer história. O Brasil tá vivo, não vamos desanimar porque o João Fonseca foi eliminado, temos Thiago Wilde. Contamos com a torcida de vocês, contamos com o seu like, o seu comentário e a sua inscrição aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.